Eu gostaria de agradecer a participação. Essa é a última apresentação que nós temos sobre o workshop de drawback. O workshop foi realizado em 3 partes. As 2 partes anteriores já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Na live de hoje, nós temos como objetivo compreender melhor o funcionamento do drawback genérico e pontos importantes no ato concessório. O Danilo, que é nosso especialista e coordenador em drawback, vai conduzir a apresentação. Ao final, nós vamos abrir um espaço para colaboração, para dúvidas e comentários. Peço que mantenham suas câmeras e microfones desligados durante o andamento. Danilo, te passo a palavra. Tá certo. Bom, estão todos me ouvindo? Ok? Sim. Ok, obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a oportunidade de poder trazer esse conteúdo para vocês, agradeço a presença de todos. Como a Bianca disse, eu traria aqui o conteúdo para vocês. A ideia é eu poder passar pelos principais aspectos do drawback genérico e, ao término, vocês podem ali colocar as dúvidas para a gente poder tratar, tudo bem? Então, vou iniciar aqui pela abrangência, o drawback genérico. O drawback genérico, ele tem ali alguns aspectos importantes que nós precisamos observar antes mesmo do pleito, ou até mesmo para poder depois fazer a gestão de atos concessórios nesta modalidade, não, neste tipo. O drawback genérico ele é previsto somente para a modalidade suspensão, podendo inclusive ser drawback intermediário genérico, tá? Então é importante frisar que ele é somente para a modalidade suspensão. Ele é admitido ali com discriminação genérica da mercadoria, certo? Quando você cria o ato concessório, você pode discriminar os insumos que serão adquiridos pelo ato concessório de drawback suspensão. Você pode discriminar a mercadoria de maneira genérica, quer dizer, você não precisa relatar cada um dos insumos que você vai trazer, ficar colocando, por exemplo, informações de NCM, descrição, não é necessário, é por esse motivo que ele é genérico, porém ele tem alguns aspectos importantes que precisam ser observados. Por exemplo, para criar um ato concessório com essas características, a empresa ela precisa estar com um cenário onde ela vai trabalhar com mercadorias onde os insumos serão utilizados para produto por encomenda, ou, por exemplo, ter especificações técnicas singulares. O que seria isso? Estamos comprando ali por uma questão de produção por encomenda insumos que são específicos para aquele produto e que não serviriam para outros produtos. O foco ali é para aquele projeto, por exemplo. É comum também que seja exigida a questão de empregar os insumos para mais de 900 insumos, né, em produtos exportados. Então, por exemplo, atos concessórios que têm grandes volumes de insumos e que, por sua vez, poderia até comprometer a gestão dentro do Syscomex Drawback Web, por exemplo, acima de 900 insumos, temos essa situação de que é necessário trabalhar com o drawback genérico para tornar a operacionalização perante o sistema mais simples, né, para poder ter ali a gestão mais dentro de uma condição mais simples perante o sistema, ok? Em relação também ao drawback genérico, lógico, aquelas limitações que eu acabei de citar, que é, por exemplo, em relação a ser para um cenário onde nós estamos falando de projeto, muitos insumos ou tal, é para quando nós temos uma condição onde a empresa quer simplesmente pleitear o drawback genérico e tem esse cenário. Agora, quando a gente fala de empresas que aderiram ao OEA integrado, elas possuem ali a condição de pleitear o drawback genérico como condição prevista, como benefício previsto para o OEA integrado. Então, por exemplo, a partir do momento que a empresa adere ao OEA integrado, ela tem direito a pleitear ali o drawback genérico e, por sua vez, aquelas restrições, já somente o caso de ter acima de 900 insumos, isso para ela não se aplica. Na realidade, se ela tiver, por exemplo, um ato concessório que tem 50 insumos, sei lá, 10 insumos, o fato de ela ser OEA integrado, ou melhor, ser aderente ao OEA integrado, já permite que ela atue com o drawback genérico. Então, assim, essas restrições caem no cenário do OEA integrado, ok? Tem também a questão, e eu acho que é um dos fatores mais importantes, que ainda assim é fundamental que a empresa tenha consciência que, apesar de os insumos não serem relatados no ato concessório de maneira detalhada, ficar colocado ali como um item genérico, ainda assim, os insumos que serão comprados no ato concessório serão parametrizados ali, precisam ser parametrizados como compatíveis perante o sistema. Então, por exemplo, o sistema ele tem a habilidade de, mesmo que está lá relatado no ato concessório como um item genérico, né,
controlado, por exemplo, por valor, se a empresa incluir ali ou fizer a importação de um material que não está compatível com o produto objeto de exportação, que sim precisa ser relatado no ato concessório, ele pode barrar aquela importação. Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco quando eu falar da operacionalização, mas é importante levar esse aspecto em consideração, porque muitas vezes a empresa cria um ato concessório, certo? Ela acredita na ideia de que ela tem um ato concessório genérico e quando ela realizar a importação, ela já vai conseguir realizar as aquisições. Porém, não leva em consideração que o sistema ele precisa estar ali parametrizado, considerando que os insumos que a empresa vai comprar realmente são compatíveis com o produto de exportação, quer dizer, são produtos previstos para aquele, ou melhor, são insumos previstos para aquele produto de exportação. Então, há casos que muitas vezes a empresa quer utilizar o benefício imediatamente ali, né? Ele abre o ato concessório, começa a querer utilizar, e aí um dos insumos barra porque não tem uma compatibilidade. Eu vou entrar no mérito de quando surgir essa problemática, como deve ser tratado, ok? Porém, sim, isso é um fator que tem que ser observado e que sim é passível de tratamento, ok? Bom, vou entrar no mérito da operacionalização, tá? A criação do ato concessório de drawback genérico, ela vai fluir de uma maneira convencional, como qualquer outro ato concessório, suspensão comum, no que diz respeito a planejar o ato concessório. Eu não estou dizendo em relação ao Syscomex, eu estou dizendo no momento que a empresa, por exemplo, com seu sistema de gestão de drawback, ou há casos que empresas operacionalizam com planilha, enfim, ela vai planejar aquele ato concessório, ela vai precisar gerar ali o cenário do ato concessório da mesma forma que ela fosse gerar, por exemplo, um cenário de drawback suspensão comum, por exemplo. Ela teria ali o seu planejamento de exportação, o laudo técnico, a explosão das necessidades dos insumos para poder gerar o que é o corpo daquele ato concessório. A diferença é o como serão tratados ali as informações dos insumos para compilar e depois gerar o ato concessório perante o Syscomex Drawback Web, ok? Então, até entrando nesse mérito aqui, eu trago um exemplo de como seria isso, né? Então, por exemplo, para criar um ato concessório genérico, é fundamental que a empresa naturalmente tenha ali o seu forecast de exportação, seu planejamento, né, de exportação, o laudo técnico, vai fazer a explosão dos insumos, e nesse processo de fazer a explosão, é normal que no sistema de gestão dessa empresa, né, ou na maneira que ela faz a gestão, ela vai querer compreender cada um dos insumos que ela precisa para aquele planejamento de exportação. Então, ele vai calcular, pautado no laudo técnico, junto com a previsão de exportação, quanto de cada insumo ela precisa. Então, no nosso exemplo aqui, eu coloquei um exemplo de 4 insumos, certo? Onde, lógico, 4, né? Tem um cenário aqui de acima de 900, mas, por exemplo, o OEA poderia ser 5, 10, enfim. O exemplo aqui dos insumos, onde foi necessário explodir para o forecast de exportação cada um dos insumos com as suas quantidades e valores, para poder entender no primeiro momento do cenário. Porém, para criar o ato concessório, é necessário somente o quê? Totalizar por valor a soma de todos os insumos. Por quê? O drawback ele é genérico porque ele é controlado na importação, ou melhor, nos insumos, por valor. Então, eu crio um item genérico no ato concessório e vou controlar somente a soma de todos os valores daqueles insumos que a empresa pretende comprar. Então, aquele item é como se ele fosse uma bacia, onde ele permite comprar todos os tipos de insumos previstos para aquele produto que a empresa pretende produzir e exportar, e o controle principal é o valor, ok? Então, neste cenário, como é que o ato concessório ficaria? A empresa ela precisa ter ali, então, um item de ato concessório que ele será denominado como genérico, a NCM, inclusive, fica desta forma, ok? Ele será controlado por valor, e nesta condição de valor o total, a soma total de todos os insumos ali, né, dos valores dos insumos, que vai gerar o saldo a importar no ato concessório. Note que eu não estou falando de quantidade, estou falando de valor. Porém, quando a gente fala dos produtos de exportação, lembre que o ato concessório ele sempre vai trazer o aspecto dos insumos que serão empregados na industrialização de produtos objeto de exportação, certo? Então, sim, a empresa vai precisar detalhar os produtos na parte de exportação, dizer quais são os produtos que ela precisa exportar. E, normalmente, esses produtos eles são colocados em itens do ato concessório, naturalmente, compilados por NCM. Então, normalmente, a empresa ela pode ter vários modelos dentro daquela NCM. Ela pode compilar na exportação os modelos dentro daquela NCM de exportação, certo? E, naturalmente, totalizar por NCM para poder dizer quais são os modelos que estão previstos para aquele item do ato concessório. Então, no meu exemplo aqui, eu coloquei o item 1,
os modelos que ela tem para aquele NCM no final 2310 tem quantidade X e valor aqui, por exemplo, no primeiro exemplo aqui é 1.800.000, certo? Aí no segundo, que é outra NCM, tem a sua quantidade, tem o seu valor. Note, na exportação eu preciso ser um pouco mais detalhista, né? Eu preciso entrar no mérito do que eu vou exportar. Já nos insumos, basicamente um item genérico, valor é o controle, o valor é a base do meu controle. Então é como se eu tivesse um conceito de fato de bacia, onde eu vou poder colocar todos os insumos aqui e controlar de maneira genérica, ok? Bom, e como ficaria isso no Syscomex? Bom, os insumos, no Syscomex ficaria da seguinte forma, eu criaria um item de ato concessório, onde ele ficaria com uma NCM genérica, não preciso relatar as quantidades, porque, de fato, nós não monitoramos quantidade, nós teremos que monitorar o valor, porque, sim, a soma do valor de todos os materiais que a empresa precisa comprar é o que é relevante para poder controlar dentro deste item de ato concessório. É por esse motivo que ele é genérico, ok? Quando se trata da exportação, aí ele vai tratar de maneira detalhista sim. Para cada item que precisar estourar aqui no ato concessório, vai ter que informar a sua NCM e a sua quantidade específica, ok? Então, lembrando, genérico para insumos. Na exportação, ele precisa ser específico. Bom, e uma vez que o ato concessório foi emitido, como que ele passa pelo processo de uso? De uma maneira convencional. Então, quer dizer, o ato concessório ele é emitido ali, uma vez que ele é pleiteado e emitido perante o sistema, né, o Syscomex Drawback Web, a empresa poderá fazer aquisições no mercado interno ou importação de, por exemplo, no caso aqui que eu coloquei, é componentes para veículos, né? E observa que um veículo ele pode consumir muitos componentes. Então, neste cenário de muitos componentes, cai bem ali a condição do drawback genérico, onde, por exemplo, neste cenário, ele pretende exportar o veículo. Então, uma vez que o ato está emitido, a empresa pretende comprar componentes com a suspensão dos tributos para industrializar e fabricar veículos, com o compromisso, naturalmente, de quê? De exportar. Lembrando a premissa do drawback suspensão, ok, pessoal? O drawback suspensão, tudo aquilo que se compra com ele, o objetivo é o quê? E o compromisso que se tem, né, quando se compra insumos com drawback suspensão o compromisso é a exportação. Então, tudo aquilo que se compra com drawback, o objetivo é sempre industrializar e promover a exportação, ok? É industrializar o produto ali que vai gerar a condição da exportação, ok, pessoal? Porém, eu trago aqui alguns pontos de atenção, né, para este cenário. Uma vez que o ato concessório ele está emitido, se ele envolver, por exemplo, a necessidade de aquisições de materiais no mercado nacional, é normal que, lembre lá no começo, quando eu falei sobre a questão de um insumo ser compatível com o produto, quando a empresa cria o ato concessório e coloca lá genérico, por exemplo, para importar ou comprar no mercado nacional, a questão do mercado nacional, ele flui de uma maneira diferente da importação. A importação é totalmente conectada no Syscomex. Então, por exemplo, na hora que ele vai registrar uma importação, uma LI, se aquela NCM não tiver compatibilidade com o ato concessório, imediatamente sairá um alerta de que aquela NCM não é equivalente. E aí, esse alerta vai gerar a condição de fazer um ajuste no ato concessório, que por ser, ou melhor, não ajuste no ato concessório não, vai gerar uma condição de você tratar isso perante a SUEXT para que, perante o sistema, a SUEXT consiga avaliar e possivelmente liberar aquele insumo como compatível com aquele produto. Então, a importação ele vai travar a operação e vai deixar com que a empresa faça ali a tratativa do problema para depois seguir com o processo de importação. Lógico, é uma questão tanto quanto reativa, porque, lembrando, é no momento da importação que você acaba descobrindo uma problemática como esta, porém, no mercado nacional é possível tratar isso de uma maneira mais eu posso dizer que de uma maneira mais eficiente, né? Por exemplo, no mercado nacional, se a empresa pretende comprar determinado insumo no mercado nacional, ela pode pegar e simular a compra daquele material diretamente no ato concessório. O que seria simular? Ele entra para poder tentar fazer o lançamento da nota fiscal de compra no mercado nacional no ato concessório. No processo de ele fazer essa simulação, o sistema ele vai parametrizar para ver se aquele insumo pode ou não pode. Note que a empresa não quis, ela não promoveu a compra ainda, ela pretende, só que o fato de ela simular aquela compra, como no processo de simulação ela precisa colocar os detalhes do material que ela está comprando, porque lembrando, genérico é o item do ato concessório, mas o material que está sendo comprado, ele não é comprado com NCM genérica, ele continua sendo comprado com a sua própria NCM,
certo? Então, no processo de simular a compra, ele vai ter que relatar os dados daquele material que está sendo comprado. E no processo de relatar dentro do ato concessório o material que está sendo comprado, o sistema vai fazer essa parametrização e ele vai dizer se é possível ou não, se ele tem compatibilidade com o produto ou não. Então, é importante te fazer isso com uma antecedência para se antecipar a este problema, porque se não for compatível, o que a empresa vai ter que fazer basicamente é o quê? Ela vai ter que pegar e gerar um ofício, ela vai ter que providenciar um ofício e apresentar esse ofício ali via dossiê eletrônico, né, perante a Suext. Lógico, de posse do número do dossiê eletrônico, mandar um e-mail para a Suext dizendo que ela tem o dossiê, relatando que aquele material atualmente não está considerado pelo sistema como compatível com aquele produto que ela pretende produzir e exportar pelo ato concessório. Então, assim, é possível tratar questões de incompatibilidade? Sim. É comum ser incompatível? Ó, posso dizer que em alguns casos eu já peguei cenários como estes, tá? E tratamos dessa forma, ok? Então, é importante compreender que é possível tratar a incompatibilidade. Lógico, tem um fator interessante aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu já vi casos de empresas no cenário de querer colocar todos os tipos de insumos para dentro de um ato concessório genérico, querer forçar a situação de querer colocar um material que não era compatível. Então, assim, lógico, observa que o governo ele tem um mecanismo de querer entender se aquele material ou não é compatível. Ele vai parar no primeiro momento, e o processo de parar ele vai obrigar a empresa a se justificar através de um ofício, enfim. E se por acaso for constatado que não é compatível, a empresa não vai poder trazer, certo? Se por acaso a empresa havia planejado querer trazer, por exemplo, um determinado material, mesmo sabendo que ele não era compatível, o que vai acontecer com o sistema? Vai barrar e depois, mesmo querendo explicar isso via ofício, provavelmente será indeferido o ofício. Então, tem que focar sim em materiais que é possível ser consumido por aquele produto, parece óbvio minha colocação, mas sim, tem que focar nesse aspecto, e mesmo que o sistema barre, porque ele pode realmente não compreender o material, por algum motivo ele pode não compreender o material como compatível, a empresa pode entrar, então, com seu ofício, de maneira eletrônica, compartilhar com a Suext, pedir para ela avaliar o cenário, e uma vez que a Suext compreende a situação, ela vai parametrizar no Syscomex Drawback Web para que ele possa ali, na sequência, seguir com aquele processo ou com aquela aquisição que a empresa quer fazer, ok? Então, só lembrando, se ocorrer esse tipo de situação, a empresa pode trabalhar junto à Suext para poder avaliar a questão da compatibilidade, ok, pessoal? Bom, eu trago aqui outros pontos de atenção também, tá? Em relação a como controlar o ato concessório, certo? Normalmente, as empresas que criam atos concessórios genéricos, elas colocam ali um X valor e elas acreditam na ideia de que o ato concessório será controlado por aquilo e já atende, certo? Só que é comum em operações, em gestões de ato concessório genérico, chegar um momento que o saldo acaba. Por que que isso pode acontecer? É porque muitas vezes não está sendo observado a questão do aspecto de valores unitários. Então, assim, ó, uma coisa é como o controle, ou melhor, o Syscomex Drawback Web controla o ato concessório. Outra coisa é como a empresa operacionaliza a gestão do ato concessório. A gestão de um ato concessório genérico perante o sistema da empresa, certo? Assim, a gente compreende que ele deveria ser tratado similar a um ato comum, onde ele vai precisar cruzar os insumos com os produtos através do método FIFO, certo? E nesse processo de querer cruzar, vai precisar apontar cada um dos materiais que foram comprados de maneira detalhada, com as suas quantidades, valores, enfim. Nesse processo de querer controlar o ato concessório conforme as suas entradas, independente de o ato ser genérico, é possível apurar a questão de valores unitários, de como aqueles valores estão acontecendo de fato, se comparado ao processo inicial de criação do ato concessório. Quer dizer, projetou-se no ato da criação o ato com X itens, lógico, eu estou dizendo isso no sistema da empresa de gestão, né? Ela projetou o ato com X itens, com suas quantidades e valores, e conforme foi comprando, é possível comparar valores unitários para ver se por acaso esses valores não estão divergindo muito, por exemplo, para mais, e no momento da aquisição está mais caro, por exemplo, e que pode depois afetar, gerando falta de saldo no ato concessório. Então, se a empresa fizer esse controle de maneira mais próxima, comparando ali os unitários durante o processo de aquisição dentro do ato concessório, ela vai poder se antecipar a eventualidades, por exemplo, de necessidade de aditivo, de ajustar o ato concessório para complementar valores. Então é importante sim monitorar saldo para não ficar ali sem saldo e dali a pouco parar totalmente uma operação numa situação emergencial, onde muitas vezes tem uma carga que está aguardando um desembaraço, certo? Então é importante observar esse aspecto. Ainda no aspecto da comprovação, eu acabei de comentar, né?
a empresa que faz a gestão do drawback genérico, ela precisa compreender que o drawback genérico, sim, ele é tratado igual a um ato concessório comum, no que diz respeito à apuração de comprovação. Como assim, Danilo? Ó, apesar de no Syscomex Drawback Web ser similar a uma bacia, onde eu compro um monte de coisas e vou colocando lá dentro, sem relatar qual que é a NCM, qual que é a quantidade, no sistema da empresa que ela tem para gerenciar isso, ou enfim, vamos supor que a empresa trabalhe com uma planilha, enfim, ela vai precisar ter o controle daquilo que está entrando no detalhe de cada insumo, ok? E ela vai precisar pegar esses insumos e fazer o cruze desses insumos com aquilo que está saindo de exportação, quer dizer, nós chamamos de quadro de consumo, que por sua vez usa o conceito FIFO, né, o primeiro que entra, primeiro que sai, ou first in, first out, certo? Que tem por objetivo apurar tudo aquilo que entrou com drawback e que está saindo produzido e exportado com drawback, certo? Justamente para apurar se aquela comprovação está ocorrendo de maneira efetiva, certo? Então, sim, tome cuidado com o aspecto da apuração de comprovação, ele é similar a um ato concessório comum e é importante sim a empresa se preparar cruzando essas informações para gerar o seu histórico de comprovação através de um quadro de consumo, que por sua vez, em uma ocasião, por exemplo, de fiscalização, poderá sim ser solicitado ou exigido pela Receita Federal, ok? Então, é importante a empresa manter ali em seu histórico o processo de gestão da apuração de comprovação, ok? Outro aspecto importante aqui nesse processo de querer compreender que aqueles materiais foram, de fato, consumidos por produtos de exportação, nós não estamos falando de rastreabilidade, ok, pessoal? Não estou falando de rastreabilidade porque o drawback não exige mais rastreabilidade. Nós estamos dizendo de, pelo menos, a empresa respeitar os insumos que entram, respeitar um tempo de ciclo para poder produzir e exportar, ok? E neste cenário, note que a empresa tem 2 anos de vigência de um ato concessório, pelo menos, certo? Então ela pode ter 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, e nesse processo ela está comprando, produzindo e exportando. Há cenários produtivos de empresas que o laudo técnico ele possui validade. Ele é válido, por exemplo, por 6 meses, por 1 ano, vai depender das iniciativas de modificações de consumo que aquela empresa tem durante seu processo produtivo. Então, por exemplo, num ato concessório de suspensão que ele tem, por exemplo, vigência de 2 anos, pode ser que a empresa tenha mais de um laudo técnico durante a vigência do ato concessório. E ela vai precisar, naturalmente, utilizar desses laudos e suas atualizações para apurar a comprovação do ato concessório e, naturalmente, gerar a condição correta de comprovação do ato concessório para que, posteriormente, no momento de ela encerrar o ato concessório, ela possa promover as informações de maneira correta, tanto perante o sistema, como também para efeito de depois ela poder se preparar para uma eventual fiscalização por parte da Receita. Ok, pessoal? Então, assim, é importante também levar em consideração a questão do laudo técnico, não somente com a sua vigência e as suas diferenciações de coeficiente de consumo, ok? Mas também porque, ao término do ato concessório, o artigo 42 da portaria 44 diz o seguinte, que ao término do ato concessório, para poder fechar o ato concessório, quer dizer, para poder, no momento de mandar a baixa, ter o ato concessório encerrado, será necessário providenciar um laudo técnico que, além de ter todos os aspectos convencionais exigidos pela portaria no artigo 16, que é o laudo técnico com coeficiente de consumo, perda, siglo, enfim, tudo que é convencional para um laudo. Além disso, é necessário informar o quê? O quanto de cada material foi comprado e quanto dos produtos foram exportados. Quer dizer, no laudo, no caso do drawback genérico, vai ter que complementar informações no término do ato concessório, de fato, relatando cada modelo que foi comprado, certo? Com os seus volumes comprados, para que a Suext consiga avaliar no momento ali da análise de baixa como que ocorreu a comprovação daquele ato concessório. Então, note que, se a gente voltar ali no slide anterior, onde eu disse que é importante a empresa, sim, gerenciar como se fosse um ato concessório comum e apurar a comprovação via método FIFO. E, neste processo, observar aquela situação de atualizações de laudos técnicos para ter os consumos sempre dentro do ideal, para aquele período de produção, certo? Quando chegar no final do ato concessório, a empresa pode montar um grande laudo técnico que vai prever as suas atualizações de coeficientes de consumo, porém vai relatar também de maneira adicional tudo aquilo que foi comprado no detalhe por insumo, certo? E aí sim, ó, observa que o que era genérico lá no início, no laudo deixa de ser genérico e tem que ser relatado cada insumo, ok?
e vai precisar relatar naturalmente cada modelo de produto de exportação que saiu, que por sua vez permite fazer atrelar os cálculos, certo? Para poder apurar a comprovação. Então, de novo, pessoal, o drawback ele é genérico perante o Siscomex, ok? Agora, na prática, na rotina diária, ele é igual a um ato concessório convencional que precisa ser apurado no detalhe a comprovação. E aí eu até complemento aqui mais um ponto de atenção, que é a questão do ciclo de produção, pessoal. O ciclo de produção, ele basicamente é o quê? É o tempo que a empresa tem de entrada do material, ou melhor, após o desembaraço da mercadoria, certo? Quanto tempo que a empresa tem ali para produzir, para consumir aquele material na sua produção, no seu melhor tempo, ok? E depois ali, depois que ela produziu, poder embarcar aquele produto para exportação, certo? Neste cenário, a empresa pode ter ciclos diferenciados. Então, é fundamental a empresa monitorar essa questão de ciclos diferenciados, seja por questões de modal, enfim, para que ela possa naturalmente manter as condições de consumo dentro da vigência do laudo técnico, que a gente também conversou, de uma maneira adequada, e que o consumo possa ocorrer dentro de uma normalidade. Quer dizer, se eu tenho um ciclo diferenciado quando eu embarco numa mercadoria na exportação, no modal marítimo, e eu tenho um ciclo diferenciado, se comparado, por exemplo, ao modal rodoviário, é importante a empresa levar isso em consideração para que a comprovação flua o mais dentro do real, ok? Com tempos logísticos interessantes e corretos sendo apurados no quadro de consumo, para que a comprovação seja mais próxima do real e que não abra precedentes ali perante a fiscalização em relação a querer compreender se aquele cálculo FIFO foi feito de maneira correta ou não. Talvez o que fique ali de questionamento é, Danilo, mas a Suext não pede nada disso. Realmente, a Suext ela não entra nesse nível de detalhe. Ela até vai respeitar a portaria ali com o artigo 16, o artigo 42, nesse caso do genérico, porém, ela não entra muito nos detalhes do cálculo, respeitando o ciclo e coisa do tipo. Agora, quem acaba entrando nesse mérito, e aí assim, ó, a Suext, pessoal, é um órgão administrativo. Ela não tem o perfil de ficar fiscalizando. Ela apura só para entender se tudo fluiu bem perante sistemas, principalmente. Ok? Agora, o órgão que fiscaliza e que pode verificar desvios com um pouco mais de critério, ou melhor, com muito mais critério, eu não sei se o pessoal que já teve, passou por algum processo de fiscalização, mas se vocês observarem ali uma intimação da Receita, vocês observarão que o nível de criticidade que eles conseguem entrar ao exigir ali determinados aspectos da comprovação de um ato concessório de drawback. E eles podem sim entrar nesses aspectos. Né? Eles começam a procurar entender se aquele cálculo foi feito de maneira devida, se aquele cálculo respeita tempos mínimos logísticos, se os coeficientes foram atualizados durante o processo, porque aquele processo industrial tem aquela característica de não ter um coeficiente estático, certo? Então, tudo isso pode ser questionado numa fiscalização por parte da Receita. Então, assim, nunca trabalhe com ato concessório querendo só atender a Suext ou atender o Siscomex Drawback Web. Lembre-se que os órgãos gestores do drawback é quem? É a Suext e a Receita Federal. Quer dizer, a Receita ela é o órgão fiscalizador que sim vai poder pegar eventuais desvios em uma eventual fiscalização, ok, pessoal? Então, assim, o conteúdo que eu trago para vocês hoje, ele é simples, ele é direto, ele é literalmente para poder trazer atenção para esses aspectos. Lógico, eu não entrei no mérito de querer explicar o que é o drawback, porque isso já fez parte da live anterior, pessoal. A ideia aqui é ir focado em dizer que o drawback genérico, certo, que é previsto para modalidade de suspensão, tem certos aspectos, certos cuidados que nós devemos respeitar. Então, assim, eu concluo nesse momento, eu agradeço, né, de poder compartilhar essas ideias com vocês e fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida.